Fala, galera! Estamos começando mais um podcast Piscina Limpa, o podcast da Genco e da revista Pool Life. Eu sou o Aleph da Genco. Eu sou a Silvia da Pool Life. E hoje a gente vai receber a ilustre presença do Rodolfo, da Aquahot, para falar sobre piscinas aquecidas. Esse episódio está muito bom, cheio de conteúdo. Vamos lá? Bora! Bom, pessoal, acho que um jeito bacana de começar o nosso podcast, nosso episódio de hoje, é os nossos convidados se apresentarem. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Pode começar a se apresentar, Rodolfo. Então, meu nome é Rodolfo, eu trabalho com aquecimento solar, aquecimento de piscina, já há mais de 20 anos. Trabalhei nos grandes fabricantes de equipamento, na parte de fabricação e também na parte de aplicação, né? Fiz um pouco comercial, mas agora eu me dedico, tenho uma empresa e me dedico mais à manutenção e instalação de sistemas de aquecimento. É isso, basicamente. Bacana. E você, Roberto, tudo bem com você? Olá, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, meu nome é Roberto, eu sou representante comercial da Genco, atuo no segmento, completo agora esse mês, 25 anos de Genco, 25 anos de segmento, nosso trabalho sempre direcionado aí justamente com tratamento de água, desenvolvimento dos treinamentos para a empresa no mercado nacional e regional. Estou no interior de São Paulo, né, tanto na área de vendas como também dando todo esse suporte de treinamentos e assistência ao consumidor. Bacana. Legal. Bom, acho bacana a gente começar do começo mesmo, né? Então, vamos lá. Por favor. Vamos tintim por tintim. Quais as opções que a gente tem hoje no mercado, então, para ter uma piscina aquecida? A gente pode, assim, definir e depois falar de vantagens e desvantagens. Ok. Basicamente, aquecimento de piscina, nós temos aí aquecimento a gás, são sistemas utilizando equipamentos. O sistema a gás tem dois modelos, que seriam o aquecimento direto, através de máquinas dedicadas. É um tipo de aquecedor americano, a gente vê isso no mercado nacional presente aí, importado dos Estados Unidos. Tem duas empresas fortes nesse mercado, né? Uma delas é a Pentair, americana, e ela traz um equipamento especificamente para aquecer piscina. Existe um outro sistema que é um sistema composto, que se usa aquecedor de passagem, através de um sistema de aquecimento indireto, onde o aquecimento, a troca, ocorre num trocador de calor a placas brasadas, né? É um waffle, onde trabalha a água da piscina de um lado e a água do circuito fechado que funciona, que roda nos aquecedores a gás. Isso porque os aquecedores a gás tradicionais, aquecedores de passagem, não são aquecedores apropriados para receber água tratada de piscina. Elas não suportam a agressividade desse tipo de água, né? Não é que a água é agressiva. Eu diria que alguns produtos... Oi? Oi? Não, pode continuar, foi só um somzinho extra. Então, o tratamento da piscina acaba prejudicando alguns componentes que integram esse sistema, né? Então, esses são os dois sistemas que a gente encontra usuais no mercado. O outro aquecimento seria o aquecimento elétrico. Existe um aquecedor compacto, que nada mais é que um aquecedor, uma resistência elétrica, como se fosse um chuveiro. Aí a água passa num bojo, esse bojo onde trabalha a resistência, e aí se dá o aquecimento.
E aí também existe um elétrico, mas é o trocador de calor, que usa o ciclo térmico do gás refrigerante, só que em vez de ele refrigerar, ele usa para aquecer. Ou seja, você transfere o calor do ambiente para a água. E o aquecimento solar, né? O solar de piscina também se utiliza basicamente dois modelos. Um é o aquecimento dedicado da piscina, que são aquecedores, são coletores plásticos, né? De materiais extremamente resistentes, materiais sintéticos, em que a água da piscina passa através desse coletor, recebe a irradiação solar, absorve o calor e volta para a piscina. E também se utiliza coletores tradicionais, que são coletores fechados, que a gente conhece como coletor fechado, que é o coletor de banho. A diferença básica do coletor de banho é que é um coletor que se atinge temperaturas muito maiores, né? Então, esse sistema também são materiais que não podem receber água direta, água tratada da piscina, porque são materiais que sofrem corrosão. Então, se usa também um aquecimento indireto, circuito fechado, com trocador a placa, em que de um lado trabalha a água da piscina e outro lado o circuito fechado dos coletores. Então, basicamente, são esses os sistemas que se tem para aquecer a piscina. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta, Rodolfo. Na verdade, então, quando a gente fala sobre aquecimento a gás, a gente tem, lógico, como você mesmo disse, equipamentos que foram produzidos específicos para atuar e aquecer a água de piscina. E você Exato. tem o de passagem, eu já vi algumas instalações, enfim, ele é como se fosse aquele equipamento aquecedor de banho adaptado para a piscina, é isso? Exato, exato. O aquecedor de passagem, ele fica trabalhando num circuito fechado, onde essa água é aquecida pelo aquecedor de passagem, aí ele circula e vai e passa pelo trocador de calor. No trocador de calor, ele transfere o calor, essa água transfere o calor para a água da piscina, tá? E essa água que esfria, ela retorna de novo ao trocador, ao aquecedor de passagem. Então, ele fica circulando de um lado a água num circuito fechado entre o trocador e o aquecedor de passagem. E nesse trocador, ele trabalha como eu te falei, ele é de placa. Normalmente se usa de placa, tá? É tradicional usar o de placa porque ele é um trocador compacto, extremamente resistente, é fabricado em aço inoxidável, ele é extremamente compacto e tem uma área de troca bastante grande, né? Por ele ser como um wafer, então ele tem uma área, ele representa na somatória uma área de contato muito grande, exatamente. Muito maior. Tá? Aí você ganha muito em eficiência, né, com isso. Exato. Com certeza. Você tem uma instalação compacta, onde você tem uma troca, uma área de troca bem grande, né? Tá? Basicamente, mas são aquecedores de passagem tradicionais de uso para banho e que você aplica dessa forma. Entendi. E quais as vantagens e desvantagens de cada um deles? Tá. Bom, vamos falar do mais econômico, né? O sistema em que você tem um investimento não muito elevado. Hoje é bem mais, o custo de investimento é menor, porém o custo operacional é praticamente zero, né? Que é o aquecedor solar. O aquecedor solar, utilizando coletores, o que a gente chama de coletor aberto, é um coletor dedicado ele foi desenvolvido para uso em piscina. Esse coletor ele não atinge temperaturas muito elevadas, se atinge temperaturas aí na faixa de 40 e poucos graus, não ultrapassa disso. Só que assim, ele é extremamente, nessa faixa ele tem um rendimento muito bom, e o custo operacional praticamente é zero, né? Você só tem que circular a água. Muitas vezes você aproveita até a água que circula no circuito de filtragem e faz com que essa água
Depois de filtrada, ela passa pelos coletores e retorna à piscina. Então, o que se ganha aí, né? O custo operacional é muito baixo, tá? Esse é o sistema mais econômico. Porém, ele tem o inconveniente de, em períodos que não tem insolação, você não tem aquecimento. Então, ele depende muito do sol. E, infelizmente, assim, é um sistema que eu chamo de um economizador de energia. Para quem tem um sistema, ele quer uma piscina aquecida, só o solar não vai atender. Precisa de um outro sistema para trabalhar em conjunto com isso daí, tá? Com o solar. Depois, em termos de economia, depois vem a bomba de calor. A bomba de calor é extremamente econômica, porque você utiliza uma propriedade do gás, né? É uma propriedade física em que o gás ele tem a propriedade de você comprime, você gasta 1 quilowatt para fazer a compressão dele, e aí para ele mudar de fase, né? Ele está na forma de gás, você comprime, e aí quando você ele absorve calor para mudar de fase. Ele muda de estado gasoso para o estado líquido. Tá? Nessa mudança mudança de fase, ele precisa mudança de estado físico. Estado físico. Exatamente. Ele precisa de calor. E aí ele absorve o calor do ambiente e muda de estado. E vira líquido. E aí ele transporta esse calor junto no estado líquido. Quando ele encontra uma área que a gente chama de evaporador, ele evapora, né? Ele evapora e ganha calor. Desculpa, ele evapora e ganha calor. Exato. E aí quando ele muda de estado gasoso para líquido, ele cede o calor. Quando ele cede o calor, ele transfere esse calor para a água. Tá? Então, isso é uma propriedade do gás. Você simplesmente gasta 1 quilowatt para isso e ele consegue gerar 4 quilowatts em média. Tá? Então, a gente chama de coeficiente de performance, que esse coeficiente de performance ele varia em função em função do calor ambiente. Né? Esse coeficiente é maior quando ele tem em épocas mais quentes, né? Ele tem uma eficiência maior. Né? Ele chega a gerar até quase 6 kW. Tá? E você gasta 1 kW e consegue gerar aí 5 kW. 5 chegando. Tem máquinas que conseguem chegar até 6 kW. E no inverno, esse coeficiente cai para praticamente 1 para 1. Né? Você gasta 1 kW para comprimir e ele mal consegue gerar esse 1 kW, entregar esse 1 kW, isso em períodos muito frios, que nem um período que nem nós estamos agora no inverno, é um período em que a eficiência cai muito. Então, ele tem esse lado negativo que em períodos muito frios, ele tem uma eficiência muito baixa, ou seja, ele consome mais energia do que ele consegue gerar. Tá? Então, esse é o lado negativo da bomba de calor. Em períodos muito frios, a bomba de calor não consegue fazer um aquecimento satisfatório. Tá? E esse gás que ele utiliza, tem que fazer uma reposição frequente? Não. O circuito de refrigeração ele é lacrado. Tá? É que nem um ar-condicionado, é que nem aquele gás fica preso dentro desse circuito e fazendo esse ciclo de evaporação e liquefação. Ele fica num circuito fechado, fazendo esse ciclo de evaporação e liquefação. Com isso, ele vai transferindo o calor, mas você não consome nem nada. Isso aí fechado, lacrado,
uma vez que a máquina é fabricada, aquela quantidade de gás é colocado, aquilo fica, se não tiver nenhum vazamento nem nada, aquilo fica durante a vida toda do equipamento lá dentro. É que não ar-condicionado, né? O ar-condicionado tem o gás que faz exatamente isso, só que na bomba de calor o ciclo é invertido. O ar-condicionado normalmente ele é para refrigerar o ambiente, e a bomba de calor, em vez de ele absorver ele rejeita o frio, o ar-condicionado rejeita o calor e esfria o ambiente, né? E a bomba de calor é o contrário, ela rejeita o frio e absorve o calor, tá? E transfere para a água. Tá? Então, a gente chama de custo operacional de 1:4, então ele assim, se você usar uma resistência elétrica para aquecer uma massa de água vamos supor, 1 litro, a massa seria de 1 quilo. Se você usa para aquecer 1 grau, para você aquecer 1 grau, a massa de 1 quilo, 1 litro de água, no tempo, no intervalo de tempo, a bomba de calor consegue aquecer, vamos dizer assim, em vez de entregar 1 quilowatt, ela consegue entregar 4 quilowatts. Tá? Por isso que ela se torna econômica. Ela tem um custo operacional, apesar de consumir energia elétrica, ela tem um custo operacional mais baixo do que qualquer aquecimento direto. O aquecimento direto é o chuveiro, né? A água passa, o volume de água passa, aquela massa de 1 litro eleva 1 grau, vamos supor, no caso do chuveiro eleva mais, né? Mas aí, então, você precisa daquela potência para fazer aquele aquecimento. A bomba de calor consegue entregar 4 vezes mais do que uma resistência convencional, para a mesma quantidade de energia consumida. Tá? E aí, por último, o aquecimento a gás. O aquecimento a gás ele é confiável. O aquecimento a gás ele independe do clima, faça frio, faça sol, faça chuva, ele funciona muito bem, é extremamente confiável, só que ele tem, porque a fonte de calor do gás é a queima, tá? É a combustão. Na combustão, você tem a geração de calor certa, né? Aquela quantidade de energia na combustão é um valor sempre, como se diz, Constante, né? É constante, é absoluta, né? Você tem certeza que aquilo lá, se queimar 1 quilo de gás ou 1 metro cúbico de gás, você tem aquela quantidade de energia que ela vai liberar. Então, o gás é confiável, é extremamente confiável, independe das condições climáticas, independe de temperatura ambiente, se tem calor, se está frio, se a água tá fria, não importa. Aquela quantidade de energia é entregue porque é uma combustão. Tá? Nas outras fontes não é combustão. O solar é absorção, bomba de calor é transferência e a resistência elétrica também é uma conversão direta, né? Então, o gás ele é uma fonte extremamente confiável, porém que ele tem um inconveniente, que ele é extremamente caro, né? Então, o custo de uma bomba de calor em relação ao gás, você vai ter aí, vamos supor que se você tem um custo de R$10.000 por mês em gás, utilizando uma bomba de calor, depende da época do ano, você vai gastar 20%, 30% equivalente para a mesma condição. Ou seja, se você gasta R$10.000 em queima no consumo do gás, você utilizando bomba de calor nesse mesmo período, você vai gastar R$2.000, R$3.000 de energia elétrica.
tá? Ela se torna mais econômica porque não é uma queima, você não está queimando, você está fazendo uma transferência. Tá? Então, o gás, assim, eu acho que, assim, para quem... se a atividade econômica, por exemplo, é uma academia, é uma atividade... se for uma atividade comercial, uma fonte de calor, uma fonte muito boa é o gás. Mas aí a combinação com o sistema solar ou bomba de calor vai propiciar uma economia, vai maximizar a economia do sistema, né? Você vai obter o mesmo resultado e vai usar gás em alguns períodos em que as outras fontes não possam atender, tá? Então, você vai usar aí no mês de inverno, né, os meses frios, você usa uma fonte que seria aquecimento com gás, e os demais meses você poderia usar a bomba de calor ou solar, tá? Que são economizadores. Então, o ideal no aquecimento da piscina é a combinação de 2 ou 3 matrizes de energia. Rodolfo, vamos lá. Eu escolhi a forma de aquecer minha piscina. Correto. Como que eu consigo dimensionar referente a forma que eu vou aquecer minha piscina, do tamanho dela, do volume de água? Imagino que cada forma de aquecimento tem uma forma de dimensionar diferente. Aí, no caso, eu tenho que procurar o fabricante para poder fazer esse cálculo. Quais os cuidados que eu tenho que ter na hora desse dimensionamento? Então, 2 parâmetros são importantes para o dimensionamento. Um é a área da piscina, tá? E o outro é o volume, tá? E aí tem outros parâmetros que entram, as condições da piscina, se ela é uma piscina coberta, se ela é uma piscina aberta, se ela é uma piscina suspensa, se ela é o que a gente chama de piscina no solo, porque assim são todos fatores que determinam as perdas térmicas, né? Mas os 2 pontos principais são a área e o volume, tá? No solar, normalmente, praticamente, o que aconteceu na prática? Utiliza-se a área equivalente à área da piscina para a área coletora. Ou seja, se você tem uma piscina com 100 metros quadrados de área, aí você faz uma área equivalente de coletores em relação a essa área. E aí, dependendo da região que você está, região sul, sudeste, norte, nordeste, regiões em que você tem um mapa do solarimétrico, né, um mapa solarimétrico do Brasil. Nesse mapeamento, você consegue enxergar regiões que têm mais sol do que outros. Por exemplo, assim, a pior condição do Brasil é Curitiba, tá? A região de Curitiba tem o nível de insolação, é o menor nível de insolação do Brasil. Então, uma piscina lá, você vai precisar colocar uma área equivalente maior, se você for utilizar o solar. Se você for utilizar no Rio Grande do Sul, essa área você coloca porque geograficamente o clima no sul é mais frio. Se você já for dimensionar numa região, por exemplo, centro-oeste do Brasil, o clima já é mais quente, né? Além da média de insolação ser maior, você tem um clima mais favorável, né? A temperatura média do ambiente é maior, então você tem menos perdas. Aí você pode diminuir essa relação de 100%, cair para 70%, 80%, 90%, 85%. Mas, a grosso modo, é de 100% a 120%
a área equivalente da piscina. Você tem uma piscina com 100 metros quadrados, você faz uma área equivalente de 100 metros quadrados, isso para coletores abertos. Para coletores fechados, aí você tem que fazer já um cálculo termodinâmico. Tá? Aí você tem que usar aquela famosa conta para você, que é quantidade de energia igual a massa vezes a constante, né, do meio, que no caso a água é 1, vezes o delta de temperatura que você deseja. Tá? Aí você vai ter a quantidade de energia, a partir desse número de quantidade de energia que você precisa para aquecer, aí você vai considerar as perdas, perda porque das condições da piscina, se ela é uma piscina aberta, se é uma piscina fechada, então aí tem ventos que influenciam, o ambiente que ela está, né? Se for fechada, ela não tem perda, o ambiente fica mais ou menos numa temperatura constante. E aí, então, você faz todo um cálculo para obter a potência dos coletores que você necessita para aquecer essa piscina. Basicamente, as contas são de quantidades de energia que você tem que empregar para poder aquecer. Né? Isso na bomba de calor, a maioria dos fabricantes já tem uma planilha, a maioria eles têm um software, nada mais do que uma planilha, em que você entra com os dados da piscina e aí você obtém a seleção do equipamento. Tá? Quase todos os fabricantes têm essa planilha. E alguns, eu, por exemplo, tenho uma planilha própria em que leva já todas essas condições, né? É uma planilha que eu sempre utilizo e ela já está consolidada, porque eu utilizo ela há vários anos e o resultado que eu obtive é o resultado que tem sido satisfatório. Então, eu considero que os dados estão corretos. Né? E aí, mas geralmente os fabricantes têm essas planilhas. Tá? Quando você vai para o gás, aí é um pouco mais complicado, porque o gás não tem por ser sistemas montados, né? Cada um monta o sistema. Então, alguns vão na prática, alguns já têm os dados práticos e o conhecimento, então ele sabe que para aquecer uma piscina com uma determinada área, ele precisa de uma certa quantidade de aquecedores. Então, o cara já meio que ele vai pelo feeling e experiência que ele já tem. Eu costumo fazer um cálculo energético para obter para mim ter certeza de que aquele resultado vai ser satisfatório. Tá? Já vi instalações exageradas, né, e subdimensionadas também. Tá? Então, você tem que ter, no caso do gás, o tripé termodinâmico. O que é? A fonte de calor, que são os aquecedores de passagem, o trocador de calor a placas com a área ou a capacidade equivalente à troca da fonte e as bombas dimensionadas para fazer essa quantidade de energia circular para fazer a troca eficiente. Tá? Se você tiver algum desses itens desequilibrado, o sistema vai gastar mais, vai consumir mais energia do que vai gerar. Isso aí é um ponto muito importante, né? E, acima de tudo, depois de tudo instalado, você tem que ter pontos de ajuste, em que você vai fazer ajustes, porque você nem sempre encontra o equipamento, uma bomba que te dê aquela exata vazão que você precisa. Então, você tem que criar válvulas
pontos de controle para você poder fazer os ajustes, para você obter um excelente resultado. Tá? Então, nós já falamos do solar, falamos da bomba de calor, falamos do gás. São esses os pontos mesmo. Normalmente, o cálculo é energético. Com certeza, a pessoa que faz um projeto desse, ele tem que dominar a termodinâmica. Se ele não tiver o conhecimento de termodinâmica, ele fatalmente vai errar em algum ponto. Ou vai exagerar na fonte, ou vai ter um sistema subdimensionado ou superdimensionado. Tá? E o resultado aí, fatalmente, o cliente não vai ter vai gastar mais energia, vai consumir mais gás, alguma fonte, mais energia elétrica, alguma coisa não vai ser satisfatória. Então, o ponto é isso, é termodinâmico. O cálculo tem que ser termodinâmico. Ou o cliente vai terminar tendo uma piscina muito quente ou muito gelada, né? Exato. O resultado nunca não vai ser o esperado mesmo. Legal. E é bom considerar também, como você mesmo disse, o tipo de utilização da piscina, né? Então, quando você tem piscinas comerciais, então, vamos pensar numa academia, também pensar no tipo de utilização que ela vai ter, se vai ser para uma natação de um atleta de alto desempenho. Então, pensar também em tudo isso, porque a temperatura que a água vai ficar, ela também deve ser considerada para o tipo de utilização. Então, acho que, lógico que a gente sai um pouquinho do que é a parte técnica de dimensionamento, mas quando a gente fala em aquecimento de piscinas, nós vamos ter aqui dentro do nosso público uma série de pessoas e características diferentes de piscina. Então, considerar uma piscina residencial, é lógico, eu vou ter uma temperatura um pouco mais agradável e vou regular aquilo para o meu dia a dia. Mas quando são piscinas de uso comercial, eu acho que o ideal nesse caso é justamente seguir o que é a regra da ABNT. Então, existe uma regra para que não tenha nenhum tipo de problema, sobretudo quando você está fazendo um uso comercial da sua piscina. E o dimensionamento, é lógico, você vai escolher dentro de todas as opções que existem aí no mercado, conjugar dois tipos de opção, enfim. Mas eu acho que é relevante sempre frisar essa questão do que determina a ABNT quanto à temperatura da água. Sim. Até uma questão de saúde, né? Porque uma piscina para prática esportiva não pode ter a mesma temperatura de uma piscina de recreio. Porque o nadador ele precisa da água mais fria até para fazer a troca, porque senão a temperatura recomendada é na faixa de 25, 26 graus no máximo, porque senão o nadador ele vai se cansar muito mais do que nadar numa piscina aquecida, ele não faz a troca e acaba acontecendo isso. Já as piscinas de recreação já têm temperaturas mais elevadas, né? Agora, uma coisa que a gente enfrenta muito, uma dificuldade que a gente enfrenta muito nos condomínios, principalmente, é que assim você tem as duas coisas no mesmo lugar, né? Aí é que a coisa é complicada, porque o nadador quer aquilo mais frio e o pessoal da recreação quer mais quente. E aí vem a turma da hidroginástica, né, que quer mais quente ainda, porque a hidroginástica ela requer, às vezes, uma temperatura até maior, né? A intenção é queimar mais, realmente, né? Exatamente. Então, é isso. Assim, são vários fatores. A combinação disso tudo é sempre mais complexa. Mas aí tem que seguir o que é a norma ABNT. Existe a norma ABNT que recomenda as temperaturas para cada atividade, né? Então, tem que seguir isso daí também, é importante. Perfeito.
Quanto manutenção periódica dos equipamentos. Então, eu sei que você dentro da sua empresa, além de você fazer o dimensionamento, instalação, eu acredito que você também deva prestar serviços de manutenção. Dentre os tipos de equipamentos disponíveis, quais são algumas características, né? Porque quando eu vou fazer uma opção, né? Eu vou optar por tal equipamento, mas é importante você pensar após o equipamento estar instalado, como que é essa questão de manutenção, requer uma manutenção periódica ou não, qual que é mais tranquilo, custa um pouco mais ou não, enfim, dentro da sua experiência, o que você fala para gente? Assim, a piscina, as bombas de calor requerem uma manutenção mais técnica, vamos dizer assim, né? Porque são equipamentos que poucas empresas, né, prestam esse tipo de assistência, né? Então, assim, são máquinas mais complexas, né? Sistemas a gás, a manutenção normalmente é a limpeza dos aparelhos. Isso ocorre aí uma vez por ano, em função da recomendação de cada fabricante. O fabricante dos aquecedores de passagem, a grande maioria deles recomenda que se faça uma limpeza, né, que é a manutenção preventiva, por ano. Tá? Eu recomendo até, como a condição de aquecimento de piscina é muito severa, porque as máquinas não param, então eu recomendo até fazer limpezas em períodos até menores, tá? Ou em paradas, que normalmente tem um período de parada, que é no inverno, normalmente a maioria desliga, né, os equipamentos no inverno, aí você faz uma manutenção geral e mantém os equipamentos sempre em condições de limpeza e condições de trabalho. Porque se você deixar um equipamento, principalmente o aquecedor de passagem, né, ele é dotado com vários sensores, né? Existem vários dispositivos de segurança, porque ele trabalha com gás, o gás é perigoso, então ele requer uma manutenção periódica anual. Tá? E a bomba de calor já não é tão crítico assim, mas a cada ano, a cada 2 anos, se faz uma manutenção periódica também, que é a limpeza do conjunto evaporador, porque ele vai perder eficiência. A grande maioria não faz, né? E aí o que acontece? Ela para de funcionar. A eficiência cai muito e o equipamento começa a apresentar códigos de erro, aí você vai lá, faz uma manutenção periódica e ele volta a funcionar normalmente. É o que eu ia perguntar, Rodolfo. Quando a gente pensa no aquecimento a gás, a gente sabe justamente todos os dispositivos de segurança que tem um equipamento e da atenção que você tem que ter, porque você está... É o gás, é chama, enfim, e existe um certo tipo de risco. Existe algum órgão de controle? Eu tenho uma piscina, vamos lá, eu sou um hotel ou eu sou uma academia, existe alguma normatização e órgão de controle para isso ou não? É responsabilidade de quem realmente instalou, bombeiro, enfim, eu desconheço isso. Não existe assim. Existe uma norma que cuida, que faz a normatização da instalação, das condições das instalações, mas não tem nada referente a isso daí. A manutenção fica a cargo mesmo dos usuários, né? Usuário que eu falo das empresas que utilizam o equipamento, mas eu não vejo nenhuma, eu não me recordo de ter nenhuma exigência normativa de manutenção. Simplesmente assim,
a Brinstal, que seria uma fonte aí da parte de gás, também não tem. Mas o fabricante é o mais preocupado mesmo. Os fabricantes recomendam, em todos os manuais dos produtos, você vê lá escrito a recomendação de limpeza periódica e de manutenção preventiva anual. Mas, assim, esses aquecedores de passagem estão presentes em várias residências e também a maioria do pessoal não faz manutenção. Essa é a grande verdade. Tá? Vale a dica, né? Vale a dica É de, importante. mesmo sendo ou uma piscina residencial ou piscinas de uso comercial, vale a dica do proprietário da piscina. Sim. E eu acho que o nosso papel também, como a gente tem conversado, que a gente sabe que muitos profissionais de tratamento, muitos piscineiros participam e ouvem, assistem nosso podcast, assistem nossas lives, enfim. E a gente percebe que cada vez mais esse público também está se profissionalizando. Eu acho que vale para o checklist do profissional, né, do piscineiro, que sabe que aquela piscina é aquecida ou independente do sistema, ter um checklist para que periodicamente ele faça uma revisão completa desse sistema. Muito mais preocupante até mesmo quando for um aquecimento a gás, um elétrico, verificar toda a questão da instalação elétrica, como que, né, uma geral é sempre bem-vinda e ver se a instalação está dentro do que é norma também, né? Uma vez que ele já faz ele faz toda a manutenção da piscina, talvez esse ponto seja favorável mesmo à adoção até de recomendações nesse sentido. Acho que é muito válido isso daí. O próprio piscineiro, ele já domina uma série de técnicas, né? Ele poderia até abranger essa parte, né? Sem dúvida. O dia a dia de quem trata a piscina também Não, pode falar. Eu não digo assim, o piscineiro prestar a manutenção dos equipamentos, porque como os equipamentos são dotados de vários dispositivos de segurança, então fica até ela é bastante complexa, tá? Esse tipo de aparelho. Mas o piscineiro poderia apontar, né, a necessidade dessas manutenções. As máquinas dedicadas, tipo a máquina da Pentair, por exemplo, ela requer mais, essa máquina ela requer mais cuidado ainda. Tá? É um equipamento caro, é um equipamento que exige mais cuidados do que um sistema convencional. Tá? A bomba de calor ela é uma máquina térmica, então meio que você vai ela vai perder de eficiência e aí então percebe-se a necessidade de manutenção, né? Mas o solar já a manutenção do solar já é mais simples, tá? O que acontece no solar? Você tem que verificar vazamento, se existe algum problema dos sensores, porque eles também têm a parte eletrônica em que faz todo o controle, né? Então você tem que verificar isso daí de uma forma geral. A manutenção é bastante simples no solar, né? Entendi. Legal. E assim, eu tenho uma piscina, ela já está construída e só agora eu fui pensar, poxa, eu vou colocar um aquecedor nela. É possível? Sim. É claro que um projeto que já nasce contemplando as variáveis, ela fica muito melhor. Mas toda piscina é possível
se achar o caminho para um aquecimento ideal. Eu, nos meus projetos, eu normalmente faço essas análises, né? Eu não só vejo as condições da piscina, mas também vejo toda a condição hidráulica de toda a instalação, tubulações, para ver se eles comportam, porque assim, se você tem tubulações em que você tem válvulas de bloqueio para você fazer as interferências, porque tudo isso, eu já peguei piscina que às vezes você tem que entrar dentro dela para tampar um ralo de fundo para poder colocar uma válvula, porque não foi prevista nenhuma válvula de serviço. Então, você não consegue nem fechar o ralo de fundo. E o ralo de fundo aberto, não tem nem como você colar nada, né? Se você mexer na tubulação, não tem como. Então, a primeira coisa é analisar tudo isso daí. Aqui eu vou precisar colocar uma válvula, aqui eu vou ter que fazer essa interferência. E a gente já faz uma análise do todo, né? Porque você prepara, às vezes as piscinas não são dotadas, algumas construtoras deixam a piscina já bem numa condição muito tranquila, muito fácil para você chegar lá e instalar. Mas tem construtora que ela constrói a piscina está pronta, o sistema de filtragem está instalado e você não tem nenhum preparo prevendo qualquer aquecimento, qualquer tipo de interferência. Aí você tem que criar essa condição, verificar as bitolas das tubulações para você poder introduzir as bombas, porque assim são bombas normalmente dotadas de capacidade, as capacidades são elevadas. E aí você tem que tomar os cuidados necessários para ver se o ralo de fundo não vai ficar comprometido, porque a velocidade do fluxo da água é muito alta, aí se torna perigoso. Todas essas coisas você tem que analisar, tá? Porque não é simplesmente você colocar uma bomba, dobrar a vazão. Você tinha uma vazão de filtragem, aquela vazão às vezes precisa ser aumentada o dobro, aí os ralos de fundo começam a trabalhar com variáveis perigosas, né? E a gente sabe que o ralo de fundo tem que tomar cuidado, né? É um item de segurança nos projetos das piscinas, né? Velocidade de escoamento de água é uma coisa que, se alguém ficar preso lá no ralo de fundo, não consegue soltar, né? Então, tudo isso é muito perigoso. Tem que fazer um estudo criterioso para esses pontos aí. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala em ralo de fundo, até a própria ANAP fez uma série de reuniões aí nos últimos anos, enfim, e existe a nova norma da BNT em relação à construção de piscinas. Então, obrigatoriamente, a gente precisa ter 2 ralos de fundo interligados para evitar o risco de aprisionamento. Piscinas de uso coletivo tem que ter o botão de pânico para desarmar a motobomba que está na casa de máquina, caso esteja ligada e alguém possa vir a ficar preso, enfim. Então, tem uma série de detalhes realmente que tem que ser, não só na coletiva, mas nas residenciais também, tem que ser considerado uma série de itens como atenção, aí, não tenha dúvida. Sim. Exatamente. Vamos, assim, tirando a parte de aquecimento solar, os demais formas de aquecimento, eles têm que ficar ligados 24 horas por dia? Ou tem algum período que eu posso desligar ele e eu não vou ter uma perda tão considerável da temperatura da água? Então, o tempo, o sistema de aquecimento, normalmente, você projeta para que ele se mantenha com as perdas térmicas previstas, né? Que você tem alguns recursos que você pode usar como capa térmica, alguns recursos que você tem para você evitar as perdas, tá? Mas normalmente você já considera isso daí para fazer o projeto de aquecimento. Estando esse projeto adequado, ele vai atingir a temperatura e manter aquilo aquecido. Os dispositivos eletrônicos de comando que a gente coloca,
Se caso há uma queda de 1 grau na temperatura média da piscina, aí ele entra, funciona, repõe aquele 1 grau e aí ele desliga novamente. Então ele vai ficar fazendo o ciclo e ele não fica funcionando 24 horas. Ele liga, funciona um tempo, aqueceu, desliga e vai ficar fazendo a curva de máxima e mínima dentro dos parâmetros estabelecidos, tá? O ideal é que, assim, o conjunto opere cerca de um dia de 24 horas, ele faça aí uma operação de 6 horas, 8 horas no máximo por dia. Senão o custo começa a subir, né? O custo operacional fica muito elevado, tá? Então esse é o projeto ideal para você ter o primeiro aquecimento depende do tipo de equipamento, 24 horas a 48 horas é o prazo do primeiro aquecimento, e aí depois ele vai repor 1 grau a cada 2, 3 horas, no caso de bomba de calor, de 1 a 2 horas ele consegue, de 2 a 3 horas ele repõe aquele grau de perda, tá? E quando você coloca a capa, o que acontece? Sem a capa, às vezes uma piscina descoberta, ela perde, depende da época do ano, de 4 a 5 graus. Então, se você considerar que ela perde 4 a 5 graus durante a noite, durante o dia ela vai ter que repor isso daí. Então, se você multiplicar 2, 3 horas aí, vezes 4, 5 graus, dá mais ou menos 8 a 10 horas de funcionamento por dia, tá? Esse é o ponto de operação dos projetos que a gente adota para aquecimento. Tá? Bacana. Rodolfo, você tinha comentado que é interessante, e na maioria das piscinas, você fazer um conjunto, utilizar mais de uma forma de aquecimento, para você ter um melhor rendimento, até em relação à época do ano. Tem algum dessas formas de aquecimento que é incompatível com a outra, eu posso fazer um conjunto independente do modo de aquecimento? O que se faz, né? Normalmente você adota uma fonte principal e aí você pode combinar com o economizador, que seria a bomba de calor ou solar. Se você tiver uma fonte utilizando gás, aí você coloca o solar ou a bomba de calor para economizar. Se você não tem o gás, você tem o solar e a bomba de calor, é uma boa combinação também, porque o solar ele vai te dar aí 60%, 70% de economia durante o período de um ano. Tá? A bomba de calor, você já tem uma economia grande, porque você tem um coeficiente de performance elevado, então você vai gastar menos energia do que um aquecimento de outro tipo de aquecimento. Então, e aí, em cima disso, você ainda vai ter uma economia com uma fonte como o solar, porque o solar bem projetado, ele em um bom período do ano, você não precisa de outra fonte. Tá? Se você cobrir essa piscina, as perdas noturnas caem aí de 4, 5 graus, vai cair para 2 graus. Tá? Então, você inicia a noite com uma temperatura, e aí você cobrindo no período de, sei lá, 8 horas coberta, aí de manhã você vai ter uma perda de 2 graus, em vez de ter 4 ou 5 graus, você vai ter uma perda de 2 graus. Então, já no dia seguinte você vai iniciar o aquecimento e repor apenas esses 2 graus que houve de perda. Então você vai ter um intervalo de funcionamento muito menor, tendo essa vantagem da economia. Tá? E aí a combinação o cuidado que tem que se ter é para você não colocar fontes que se tornam concorrentes.
tá? Você não deixar tudo ligado, né? Se você deixar o gás, a bomba de calor e o solar ligado, aí eles podem se tornar concorrentes. Na verdade, um vai aquecer e os outros não vão pegar carona no aquecimento dele, né? Ele não vai funcionar, praticamente. Então, um vai anular o outro. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Às vezes, você fala assim, eu quero uma piscina, é uma piscina coberta, a piscina é uma raia em que eu preciso que ela fique o ano inteiro aquecida. Então, a fonte ideal seria o gás ou a bomba de calor. Tá? Essas duas fontes garantiriam isso daí. Aí você adota ou o solar, né? Poderia adotar o solar para fazer a economia dessas fontes. Tá? Mas se você tiver várias fontes e deixar todas ligadas, aí uma pode se tornar concorrente da outra. Então, o ideal é que você faça a utilização correta das fontes que você tem lá disponível. Rodolfo, qual é a área correta de você instalar o aquecedor, seja ele solar, bomba de calor, trocador, é sempre depois do filtro, próximo do retorno da piscina? Vamos lá. Se você tem uma piscina em que não tem a preparação para receber o aquecimento, aí você vai assim, alguns critérios eu utilizo, critérios que eu acho importantes, né? Normalmente, quando é uma piscina residencial, por questões de custo, eu integro o aquecimento ao circuito de filtragem. Tá? Já piscinas comerciais, em que você tem um aquecimento mais, você precisa de mais confiabilidade no sistema de aquecimento, aí eu não integro no circuito de filtragem, eu faço um circuito paralelo específico para o aquecimento e utilizo apenas a sucção do ralo de fundo e o retorno para o aquecimento. Antigamente, as máquinas, por exemplo, a bomba de calor, elas eram máquinas que não tinha construção que se tem hoje. Hoje as bombas de calor são muito mais bem elaboradas. As máquinas são dotadas com trocadores, condensadores de titânio. O que acontece? Que não são tão suscetíveis ao tipo de tratamento que a piscina recebe. Se lá a piscina recebe um clorador à base de sal, ou utiliza algum outro tipo de tratamento que possa vir a danificar o equipamento, hoje essas máquinas têm muito mais resistência pelo aspecto agressividade, porque os condensadores são de titânio e elas são indestrutíveis, né? Então elas têm uma durabilidade muito maior, então você pode aí colocar em circuitos paralelos com muito mais tranquilidade do que antes. Antes você tinha que colocar na filtragem, porque aí o filtro ele já dava uma limpada na água, aquela água já ficava mais isenta de produtos e aí passava mais tranquilamente nas máquinas e a agressividade era menor. Hoje já está, as máquinas são mais modernas, as máquinas integram uma tecnologia melhor, então você já pode colocar isso em circuitos paralelos e te dá mais flexibilidade, né? Por exemplo, se você tem uma piscina em que precisa de mais de uma ou duas bombas de calor, 3 bombas de calor, aí você faz um circuito dedicado e um projeto paralelo ao circuito de filtragem. Isso te dá um sistema muito mais confiável e eficaz.
Porque aí, quando você trata se você colocar em circuito, no mesmo circuito, aí vai cair naquela situação. Você precisa aquecer, mas não precisa filtrar. Você precisa filtrar, mas não precisa aquecer. Então, você tem aí uma parábola de duas variáveis que nunca que podem não se combinar ao mesmo tempo. E aí você vai ter que fatalmente continuar filtrando sem a necessidade, porque precisa aquecer. Então, você com circuitos independentes, isso se torna muito melhor. Isso em qualquer tipo de situação, tá? Piscinas residenciais, normalmente a pessoa filtra muito mais, assim, a filtragem é muito mais tranquila, então aí você pode até conjugar isso daí, são piscinas menores, tal, mas piscinas de uso comercial, como academias, tal, você filtra muito mais e aí você não precisa aquecer, mas você tem que continuar filtrando por causa da utilização daquela piscina, né? E aí você tem que passar ficar com o equipamento ligado desnecessariamente. Não assim não que o trocador fique ligado, mas a bomba que circula a água vai estar empurrando aquela água constantemente, e não há necessidade. Então você o separado é o mais é o melhor das situações, tá? Já no aquecedor a gás, esse sistema utilizando o aquecedor de passagem, você trabalha com temperaturas maiores. Então isso você tem deltas de temperaturas maiores, e aí você pode fazer o quê? Volume de água menor, né? Então é uma quantidade de energia. Você pode passar, você tem uma temperatura elevada, porém você dilui essa temperatura no próprio circuito de filtragem. Então você pode puxar sim, pode estar no circuito de filtragem. As máquinas dedicadas, né, que são as máquinas americanas, essas precisam de volumes muito maiores, tá? Elas trabalham com volumes de aquecimento muito maior e deltas elevados também. O delta dele é alto também, porque a fonte é gás, né? Então, bomba de calor te dá um delta de temperatura bem pequeno, da ordem de 2 graus, 1,5 graus, não ultrapassa disso, tá? Ele é um trabalho de formiguinha, né? Ele passa muito volume de água, porque a bomba de calor precisa de troca térmica no sistema dela, e você tem vazões elevadas, porém o delta de temperatura é pequeno. Já aquecedores de passagem têm deltas maiores e o volume de água é menor. A quantidade de energia é a mesma. Solar, esse precisa de volume de água também. Então, quando se trata de volume elevado, normalmente o ideal é instalar circuitos paralelos, não utilizar o mesmo circuito, tá? Então, você faz circuitos dedicados para isso. Bacana. Legal. E agora, Roberto, quais cuidados eu preciso ter para tratar a água de uma piscina aquecida? Tem algo especial que eu preciso fazer? Vamos considerar o seguinte, tá? Eu vou falar de uma forma, lógico, generalizada, sem especificar residência ou piscina de uso coletivo, porque eu acho que as informações elas são muito similares, né? Mas a gente tem que levar em consideração que uma água aquecida, né, é lógico que ela vai trazer um consumo um pouco maior de produto, uma decomposição um pouco mais acelerada do cloro, tá? Então essa é uma atenção que nós temos que ter em relação à manutenção desse nosso residual de cloro constantemente. Mas vamos olhar o tratamento de uma forma ampla e completa. Todos os passos que são básicos e são necessários em relação ao tratamento da água,
eles requerem uma grande atenção com a água aquecida. Então, processo de filtragem e a retrolavagem sempre necessária do filtro, fazer essa limpeza física da água, como água aquecida, e dependendo do tipo de utilização da piscina, o banhista ele pode transportar para a água e deixar na água mais gordura do corpo, em função de suor. Então, isso pode grudar nas paredes da piscina um volume maior de sujeira nas bordas, então fazer um uso de um limpa-bordas com uma certa frequência. E quando a gente vai falar em relação à segurança e a durabilidade dos equipamentos que fazem o aquecimento da água, a gente tem que pensar no equilíbrio químico, né? Ou seja, controlar o pH e, em conjunto com ele, a alcalinidade e a dureza cáustica é um fator muito importante, porque nós temos a água passando dentro de equipamentos, e muitos deles ali componentes metálicos, enfim. E uma água desbalanceada, sobretudo se esse pH dela estiver muito baixo, ela vai se tornar muito agressiva. Então, pode diminuir o tempo de vida útil dos equipamentos que fazem o aquecimento. Tá? E o que a gente tem que entender? Água, a partir do momento que ela está aquecida, ela também vai influenciar vai acelerar e facilitar a proliferação de algas e bactérias. Então, você tem um ambiente propício, né, que é a água da piscina, numa temperatura mais elevada, que também fica propícia para essa proliferação de micro-organismos. Aí é onde entra a necessidade de ter um controle mais assíduo do residual de cloro, que deve permanecer aí pelo menos de 2 a 4 ppm o tempo todo. Dessa forma, você garante qualidade e água desinfetada. E quando você tem, vamos imaginar, uma água onde existe uma facilitação da proliferação de algas, a gente sempre indica fazer o quê? O uso de um algicida de manutenção. Você já sabendo que pode existir um aumento na proliferação de algas, você já coloca um produto que vai evitar que elas se proliferem, que é a manutenção com algicida de manutenção, né? Então, dentre todos esses fatores, você pode considerar, vai acontecer, por exemplo, um consumo maior de água também, por evaporação. Então, a partir do momento que você evapora mais água, você está reabastecendo a sua piscina com uma água que nem sempre vem com os padrões ideais que são necessários para garantir uma boa qualidade ao usuário. Então, reponho mais água, preciso ter uma atenção maior em relação ao nosso tratamento, tá? Mas é fazer um resumo de tudo, realmente. Mas o ponto muito importante, manter produto desinfetante na água, no caso o cloro, e o equilíbrio químico da água. Então, o desinfetante que vai dar a garantia da qualidade de água para o banhista, uma água realmente desinfetada, equilíbrio químico que vai dar uma garantia para não gerar nenhum tipo de problemas para os equipamentos que fazem o aquecimento da água, tá? E qual a dica, então, do período para medir os parâmetros em uma piscina aquecida? Vamos começar com uma residencial aí, né? Vamos pensar o seguinte, então. Sobretudo no período onde você tem assiduidade, né, utilização frequente da piscina, o ideal é você medir o cloro da sua piscina diariamente, porque é somente através da análise do residual de cloro que eu vou saber se eu preciso colocar mais produto na água, né? Eu sempre uso o exemplo do painel do carro, né? O painel do carro é que nos indica se é o momento de você abastecer e colocar combustível no seu carro.
Então, os estojos de análise, o GenKit, ele é o nosso aliado do tratamento do dia a dia. Então, você analisou, verificou que não tem o residual de cloro suficiente para garantir qualidade de água, eu preciso aplicar o cloro. Então, num período de frequente utilização, cloro diariamente. Tá? Podemos considerar aí pH e alcalinidade uma vez por semana, sem problemas, e uma dureza cáustica a cada 20 dias, 30 dias seria o suficiente e o ideal, tá? Para a gente garantir qualidade de água. E em uma coletiva? A coletiva, eu sempre costumo dizer, seguir quais são as instruções dos órgãos regulamentadores locais. Tá? Então, existem normas, existe uma norma nacional, mas normalmente você tem normas locais. O que é muito comum em piscinas coletivas é que muitas cidades, inclusive, a legislação pede que análise de cloro e do pH seja feita de hora em hora. E toda essa análise ela tem que ser planilhada e deve ficar ali à disposição caso chegue uma fiscalização. Tá? Mas é sempre olhar qual é a legislação local. E aí, partindo para a alcalinidade, também poderia trazer isso para uma semana a 10 dias e a dureza cáustica a cada 20 a 30 dias também. Mas sempre olhando o que é norma, o que é legislação. Sobretudo em relação a residual de cloro, numa piscina de uso coletivo, obrigatoriamente você precisa manter residual de cloro constante o tempo todo na água, para assegurar que a água está desinfetada e segurança dos banhistas. Bacana. A gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Já queria agradecer a presença dos nossos convidados aqui. E como que o pessoal que está em casa assistindo ou ouvindo o podcast consegue encontrar vocês nas redes sociais? Bem, eu tenho o Instagram do meu escritório, que é o @RVT Representações, tem o meu particular, que também o mercado costuma fazer contato por ele, telefones, e através também, é lógico, de todos os canais de atendimento da Genco. Quando vem as solicitações aí pelo atendimento ao consumidor da Genco e trata-se de questões da minha região, com certeza eles vão encaminhar para a gente. Então, a gente tem o site da Genco, Instagram, todos esses canais de atendimento para que a gente possa dar atendimento ao consumidor. E aí temos o Rodolfo, que com certeza tem os canais de atendimento dele, ele atua seria bacana você falar aí da área de atendimento, a região que você atende, Rodolfo, e como que a gente consegue te encontrar. Eu atendo na região metropolitana de São Paulo e algumas adjacências, né? Mas a gente atua também na região litorânea e parte aqui interior até uma certa região, uma certa distância, algo em torno de 100 quilômetros aqui da capital. A gente consegue atender. Os canais eu tenho Instagram, a gente mantém aí, Instagram, Facebook, são os canais aí que a gente utiliza normalmente para a apresentação do nosso trabalho. Tá? Como que está no Instagram, Rodolfo? Oi? Como que está no Instagram para o pessoal te achar? Aquahot Instalações, né? Bacana. Você estava falando do site? O site, ele ainda... a gente, com esse negócio da pandemia, ficou meio pendente, né?
O site, infelizmente, ele está no ar, mas ele está meio parado. Eu preciso dar uma incrementada. Vamos ver se esse ano ainda a gente consegue colocar mais informações lá também, que é importante, né? É um canal de atendimento. Fora isso, a divulgação, assim, as nossas divulgações são com o trabalho que a gente realiza, alguns canais aí de condomínio, são os canais que a gente utiliza também. Tá? Pode passar o seu telefone aí, Rodolfo, que eu sei que toda vez que eu precisei, na hora, mandei mensagem, é impressionante. Mesmo você, vou mandar uma mensagem aqui para o Rodolfo à noite para ele amanhã me responder sobre um assunto. Bate pronto, na hora já nos atende, dá atenção. Eu não sei, só deixar o número, como é que divulga, como é que o Pode telefone... passar o número, fala o número aí pausadamente, isso aí. O 11, né? O código área é 11. O celular é mais fácil de encontrar. Tem os 2 números WhatsApp, que é o 99426-3442 e o 99575-3255. São os 2 números sempre ativos, sempre pronto para atender nesses números aí. Aquahot, é isso? Aquahot, instalações e manutenção. Então, pessoal, se você estiver pensando em colocar um aquecimento na sua piscina, tá aí a oportunidade, é só entrar em contato com a Aquahot. Obrigado. Pode contar com a gente. Nosso trabalho é sempre voltado para que os clientes fiquem satisfeitos mesmo. Bacana, Rodolfo. Eu queria agradecer a participação de vocês. Espero que a gente possa fazer novos episódios com a presença de vocês sobre outros assuntos. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir e é sempre um prazer. Precisando, estamos à disposição. Nós que agradecemos. Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela participação e, como sempre, a gente fica à disposição de todos. Obrigado, Roberto. Você é sempre um grande parceiro. Estou sempre à sua disposição também. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Aí, obrigada, gente. Aprendemos muito hoje nesse episódio. E é isso aí. Até mais, então. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Piscina Limpa. E se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Também não deixe de seguir a Genco em nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook, além do site Genco e do portal de notícias da Pool Life. Se você ficou com alguma dúvida sobre tratamento de águas de piscinas, é só entrar em contato com o nosso site pelo 11 2146 2146 ou pelo e-mail saque@genco.com.br ou ainda pelo WhatsApp, que é 11 99 101 5047. Se você ficou com alguma dúvida sobre piscinas aquecidas, é só entrar em contato com a Aquahot. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Tchau, tchau.